Nós temos hoje por tema da pregação a oração do coração ferido. Estamos de novo na série de Jó, prosseguindo então no capítulo 10 de Jó, e eu vou fazer a leitura agora da palavra do Senhor que diz assim: A minha alma aborrece a minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te formares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me aplasmaram e aperfeiçoaram, porém agora queres me devorar. Lembra-te de que me formaste, como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Porventura, não me derramaste como leite, e não me colhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Essas coisas as ocultastes no teu coração, mas bem sei que o que resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou tão cheio de ignomínia e olho para a minha miséria. Porque se eu a levanto, tu me caças como leão feroz, e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por quê? Pois me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes que olhos nenhum me vissem, teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. Terra de negridão e profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos onde a própria luz é tenebrosa. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos nessa série de Jó e hoje nós vamos ver por título A Oração de um Coração Ferido. E é bom sempre revisar o que nós já temos visto até aqui, desde que Deus permitiu Satanás trazer tantas atrocidades sobre a vida de Jó, sobre seus filhos, sobre todos seus bens e também sobre a sua carne, tornando ele estar purulento, com feridas. Ele então passa a ter a dificuldade de passar por toda essa situação da qual eu já tenho repetido isso várias vezes, que nós não suportaremos 1% do que Jó passou. E só de pensar de perder um filho, que dirá perder todos os 10 filhos. E de lá para cá, desde que ele perdeu tudo, ele abre seu coração no capítulo 3 e depois seus amigos que vêm visitar começam a replicar a sua fala. Primeiramente foi Elifaz e depois Bildade. E eles falaram dizendo, em resumo, que Jó pecou. E Jó se justifica o tempo inteiro dizendo, não pequei. E no último capítulo, no capítulo 9, em resposta a Bildade, ele fala a respeito da necessidade de ter um mediador mediante Deus, que não tem como ele se justificar diante de Deus, porque Deus é tão santo e ele é tão diferente de Deus, tão pequeno, que não haveria ninguém para interceder por ele. E é isso que nós vimos no capítulo 9. E ele então dá sequência no que ele está falando agora no capítulo 10. E o que nós vamos ver aqui agora, no capítulo 10 especificamente, já no início, é que na dor, onde Deus está testando Jó, Deus está experimentando Jó, nós vamos ver que algumas coisas estão sendo mudadas no coração de Jó. A primeira dela, que é o que vimos no último capítulo, é que Jó, assim como seus amigos, tinha uma visão de Deus do mérito. Eu faço o que é bom para Deus e Deus faz o que é bom para mim.
como se nós pudéssemos realmente agradar a Deus somente por aquilo que nós fazemos, que é isso que tem a necessidade de um mediador, que por mais que nós façamos tudo, ainda somos miseráveis e impuros diante de Deus. Então a necessidade de um mediador, e a lei que Deus deu a Moisés dá exatamente isso para nós, a visão da nossa alma, da nossa total incapacidade. E então a primeira quebra da visão de Jó a respeito da sua teologia, do mérito, da sua visão de Deus, essa é a primeira coisa que tem mudado, que ele reconhece que ele não está entendendo a situação que ele está passando com essa visão que ele tinha até então, e que seus amigos estão falando para ele tem, e permanece acusando ele que ele é culpado. A segunda coisa que está mudando em Jó é que ele vê agora a necessidade de um mediador. Ele sente a necessidade de um mediador, foi o que nós vimos no capítulo 9. E agora, a terceira coisa que nós vamos ver hoje é que na dor, onde Deus está usando todas as situações para se revelar para Jó, a respeito de si mesmo e a respeito do seu próprio coração, agora Jó vai abrir o seu coração e falar livremente, sem filtros. É o que nós vamos ver correntemente o que acontece nas igrejas, e conosco mesmo, na nossa própria vida, que quando a gente ora, a gente tem filtros de moralidade. Então a gente faz aquela oração bonita, Senhor, que tu queiras, e faz uma oração tentando enganar a Deus, como a gente tenta enganar as pessoas com as nossas máscaras, e a gente pensa que a gente está agradando a Deus, de que a nossa oração está sendo agradável ao Senhor, mas está cheio de filtros. Quando de fato a gente não fala o que pensa, não fala o que sente, não fala a realidade diante de Deus. E agora Jó, nessa tamanha tormenta que ele está sofrendo, tamanha dor, ele vai abrir o coração e falar realmente o que está lá dentro. Vamos ver o que Jó fala? Versículo 1. Então, Jó vai falar sem filtros da sua vida em sofrimento. Vamos lá. No primeiro versículo ele fala assim: a minha alma aborrece a vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Olha, são muitas coisas que Jó está falando somente em um versículo. A primeira coisa é que ele está aborrecendo a sua vida. E se é algo que, de fato, não é tão incomum acontecer, é quando as pessoas aborrecem a dádiva da vida pelas dificuldades que a vida nos traz, né? As pessoas aborrecem, e é isso que ele está falando. E Jó, na tamanha dor que ele está passando, ele está aborrecendo a vida porque ele não vê mais prazer, não vê mais sentido em viver, né? Ele perdeu tudo, ele tenta agora uma resposta de Deus da qual não recebe, e ele passa por essa dificuldade, e ele aborrece da vida. Então aqui tem uma primeira lição. Tem pessoas que aborrecem a vida, não estão satisfeitas com a vida, porque a vida pela vida, ela é vazia. A vida sem Deus, sem Cristo, ela é vazia. Seja ela na dificuldade ou muitas vezes na bonança. Por que que as pessoas se suicidam tendo tudo? Porque aborrecem, perdem o sentido da vida. E aqui no caso de Jó, é a primeira coisa que ele nos fala a respeito de aborrecer a vida. Mas a segunda coisa que ele vai falar nesse versículo é que ele fala assim: darei livre curso à minha queixa. Ou seja, todos aqueles filtros, aquelas máscaras que a gente tem com relação a nós mesmos, não nos conhecermos, e a gente fala: Senhor, como eu te amo. Senhor, eu darei a minha vida por ti. Não foi isso que falaram os discípulos para Jesus? Eu darei minha vida por ti. Jesus vira para Pedro e fala assim: olha, você vai ser o que primeiro vai me negar. Então são os filtros que a gente não tem compreensão a respeito de nós mesmos e, e, e a respeito de nós mesmos, e não entende isso, e a gente coloca esses filtros como a gente se relaciona com Deus na oração. E a terceira coisa que ele vai falar é: falarei com a amargura da minha alma. Então essa oração é uma oração transparente, não tem filtros, e ele já expõe que ele está amargo, ele está desgostoso com a vida e no seu próprio coração. Muito bem, aqui é onde nós podemos tirar a nossa primeira lição, que como é que tem sido a nossa oração? São orações com máscara, né? A gente realmente fala de uma forma superficial com Deus. Esse é o tipo de relacionamento que Deus não vai nos permitir permanecer por muito tempo. E é por isso que Deus permite as dificuldades, para que a gente fale e coloque para fora o que está realmente lá dentro, não porque Deus não saiba,
mas porque Deus faz isso para que nós vejamos o que está no nosso coração e oremos de forma certa. Então, quando Deus fala em Deuteronômio 8, fala assim: olha, deixei você ter fome, ter sede, para te dar a conhecer, não a ele, a Deus, mas ao povo, se me obedecerias ou não a minha palavra. Então, esse é o propósito das dificuldades da nossa vida, nos dar a conhecer a nós, o que está no nosso coração, e aí nas nossas palavras nós vamos ver o que nós oramos. E aqui Jó vai expor realmente o que está no seu coração. E ele prossegue e diz assim: direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contentes comigo. Ora, essa é uma oração justa, não é? Ele estava fazendo tudo certo, mas ele está sendo condenado pesadamente, de uma forma muito pesada, e ele se sente condenado por Deus. Ele se sente injustiçado por Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E ele fala assim: Senhor, me faz saber o porquê tu faz isso de forma tão pesada comigo. Essa é uma pergunta que talvez hoje nós não tenhamos nenhuma situação por estar passando por isso, mas essa é uma das perguntas que comumente aparece no coração das vidas das pessoas, porque realmente tem momentos que a gente não sabe por que que a gente está passando por determinadas coisas. E a gente gostaria de saber o porquê. E o caso é que Deus não responde para Jó por que que Deus ele está fazendo isso, da mesma forma que Deus não vai nos responder também, porque Deus não deve nada às suas criaturas. E quando nós entendemos a soberania de Deus, nós nos submetemos às circunstâncias, e como vai dizer Isaías, quando tudo tiver trevas, creia. Porque Deus é Deus, e Ele não deve nenhuma resposta, nenhuma satisfação a nós. E quando nós estamos nessa condição que Jó está, o que nós devemos fazer? Ir para a palavra de Deus, ver as promessas de Deus e descansar, mesmo que nós não tenhamos respostas, na obra perfeita, soberana de Deus em trabalhar conosco por meio das dificuldades, para nos fazer sermos transformados. Mas quando nós estamos na dor, quando nós estamos amargos, não é assim que nós reagimos. Nós temos exatamente o pior do que Jó faz. Ele está então dizendo: Senhor, me faz entender. Ele quer saber. Se nós olharmos de forma humana, não é uma oração justa? Sim. De uma forma humana, sim. Mas de uma forma espiritual, não. É isso que a palavra e a sabedoria de Deus nos faz entender as coisas de Deus. E é isso que o conhecimento de Deus nos eleva e nos faz passar pelas circunstâncias com sabedoria e no poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Muito bem, nós vimos então aqui que Jó preparou a sua oração e falou: olha, vou desvestir de todas as cortinas e vou falar ao Senhor, por que o Senhor está me condenando? Eu quero saber, fala comigo. Então Jó prossegue. E Jó vai prosseguir dos versos 3 a 7, mostrando que realmente ele está tendo coração, ele tem uma murmuração no coração, ele tem uma reclamação para Deus. Ele tem questões. Deus está agindo como opressor. Pois por que, Senhor, o Senhor está me oprimindo dessa forma? E ele vai prosseguir dizendo no versículo 3: parece-te bem que me oprimas? Então Jó não está vendo nenhum sentido por que Deus está oprimindo ele dessa forma tão pesada. Ele se sente injustiçado. E ele continua dizendo: que rejeita a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos. Ou seja, eu tenho feito as coisas certas e eu tenho sido oprimido. Mas o ímpio, o que é injusto, ele está prosperando. Ele está reclamando diante de Deus, dizendo: Senhor, isso não faz sentido. Ele está reclamando com Deus. Não faz parte isso das nossas orações, muitas vezes, quando nós reclamamos com Deus das nossas situações e nos comparamos com outras pessoas e dizemos: ó, Senhor, fulano está se dando bem, ele é um ímpio, como fez Asaf. E eu estou aqui buscando o Senhor, estou passando por essa situação e a gente se sente injustiçado. Meu irmão, minha irmã, essa passagem de Jó é para nos ensinar que essa não deve ser a forma que nós devemos reagir, por mais que pareça humanamente injusto. Deus é justo em todos os seus conselhos e todas as suas obras. E quando nós estamos em situações das quais nós não entendemos, essa não deve ser nossa oração, apesar de estar lá dentro do nosso coração. E Deus permite tudo isso para que essa forma de pensar seja retirada do nosso coração e a gente veja a grandiosidade de Deus em meio às tribulações. Muito bem, vamos prosseguir, versículo 4. Olha só o que Jó fala. Tens olhos de carne? Acaso não vês tu como vê o homem? O que ele está falando no versículo 4?
Senhor, o Senhor não é homem que está limitado para não ver, para ver as coisas de forma limitada. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor não é homem, o Senhor não é limitado. Então ele vai se justificar e falando assim, no versículo 5: são, são os teus dias como os dias dos mortais? Ou seja, o Senhor não é como o homem, que tem limitação em compreender as coisas. Tu sabe todas as coisas. É isso que ele está dizendo no versículo 4 e 5. E ele continua no versículo 5: ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Ou seja, ele fala assim: olha, o Senhor é eterno. O senhor não precisa de nenhum tempo para verificar e saber tudo o que se passa na minha vida. O senhor não precisa de nada para saber o que está no meu coração. Se tenho pecado ou não. É isso que ele está falando no versículo 6. E aí ele fala no versículo 7: bem sabes tu que eu não sou culpado. Esse é o ponto de Jó. Jó está falando: Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas eu não fiz nada de errado, Senhor. O Senhor não é homem que não saiba. O Senhor não está restrito ao tempo, o Senhor não está restrito à visão humana, ao conhecimento humano. Tu sabes que eu não sou culpado. Eu não fiz nada de errado, Senhor. Não é assim muitas vezes que nós mesmos nos justificamos perante Deus? Muitas vezes a gente se justifica estando errado, não é verdade? A gente fala assim: Senhor, eu não fiz nada de errado, mas a gente não vê nosso próprio pecado. E no caso de Jó, ele realmente não tinha feito nada de errado, mas o Senhor está ordenando isso a Jó, da mesma forma que Deus ordena para mim e para você situações, sendo culpado ou não. Mas Jó está questionando Deus, está reclamando com Deus: Senhor, eu não sou culpado. E isso os seus amigos estão vendo. Ele faz humildade, dizendo: você está culpado, Jó, pela teologia do mérito, certo? E ele continua no versículo 7: todavia, ninguém há que me livre da tua mão. Ou seja, ele está falando: Senhor, eu não sou culpado e eu não tenho um mediador. Ele reafirma aquilo que ele falou no capítulo 9, a necessidade de mediador. E ele prossegue. Então, nos próximos versículos, do 8 a 12, ele faz um apelo ao Senhor. Ele vai apelar para o Senhor. Ele vai transbordar seu coração e falar das dificuldades. E ele fala assim: tu me formaste, por que agora me destróis? É isso que ele está falando. Senhor, por que o Senhor me formou então? Vamos ver o que ele fala? As tuas mãos me formaram, me aperfeiçoaram, porém agora queres me devorar. Ou seja, o Senhor me fez como homem, mas agora o Senhor me esmaga de uma forma tão dura, tão pesada, Senhor. É isso que ele está falando, está colocando realmente com sinceridade o que ele está sentindo. Versículo 9: lembra-te que me formaste como eu em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Senhor, o Senhor me formou do barro, mas agora o Senhor está me peneirando de uma forma que estou como pó, Senhor. Não é justa essa oração? Veja de forma humana. De forma humana, de fato, é uma oração que qualquer psicólogo, qualquer psicanalista falaria assim: coitadinho de você. Mas essa não deve ser a nossa visão, meu irmão e minha irmã. O Senhor está colocando você na prova, porque Ele te ama. O Senhor está te peneirando, porque Ele te ama. O Senhor está trabalhando com você no estreito, porque Ele quer se revelar para você. E também mostrar o que está no seu coração, para que você refine verdadeiramente a visão certa de Deus e a sua necessidade de Cristo. Então prosseguimos no versículo 10. Jó fala assim: porventura não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? Ou seja, que situação. Olha, para pensar. A gente está de fora, hoje a gente tem saúde, a gente vai no restaurante, a gente tem nossa família, nosso carro. Mas para pensar, você perder todos os filhos, perder todos os seus bens, você ficar com doença no seu físico, sentindo dor na sua carne, e ainda as pessoas chegarem e ficarem acusando você que você fez alguma coisa errada quando você não fez nada. Para pensar um pouco. Não é fácil o que ele está falando, mas aqui, em tudo isso, ele está abrindo seu coração para Deus. E ele prossegue, versículo 11: de pele e carne me vestiste, de ossos e tendões me entreteceste, ou seja, o Senhor me formou. Versículo 12: vida me concedeste da tua benevolência, e no teu cuidado a mim me guardou. Ou seja, ele reconhece que antes de tudo que ele está passando, o Senhor tem o abençoado, o Senhor tem o guardado. Então ele faz esse apelo: Senhor, o Senhor me formou, mas agora tu me esmagas.
Esse é o apelo, esse é a reclamação que ele faz. E ele prossegue do versículo 13 a 17. Ele começa a imaginar que Deus está contra ele. Deus tem um plano oculto que ele não entende. E então ele começa a expressar isso. Vamos ver o que ele vai falar. No versículo 13: essas coisas as ocultaste no teu coração. Ou seja, Senhor, o Senhor tem um plano oculto no seu coração. Mas bem sei que o resolveste contigo mesmo. Ou seja, o Senhor tem no seu coração e não me revelou o que acontece. Por que eu estou passando por isso? É como se Deus tivesse um plano oculto, Deus estivesse contra ele, de forma oculta. Então ele vai tentar dizer as situações, os cenários que podem acontecer. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Ou seja, se eu tivesse pecado, o Senhor tem razão de estar fazendo isso. Se for perverso, ai de mim. Porque se for perverso, realmente eu estou recebendo o que eu plantei. E se for justo, não ouso levantar a cabeça. Estou cheio de ignomínia e olho para a minha miséria. Ou seja, mesmo que se eu fosse justo, como eu realmente não tenho culpa, eu não ouso levantar a minha cabeça. Ele vai falar e prossegue no versículo 16. Porque se levanto, tu me caças como um feroz leão. Ou seja, mesmo que eu não tenha feito nada e levante meu rosto, ainda tu me oprimes como um leão feroz. Que é o que está acontecendo com ele. E de novo, revelas poder maravilhoso contra mim. Versículo 17. Tu renovas contra mim as minhas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. E aí é onde que ele vai falar a respeito do que ele está passando. Fala, olha, o Senhor me traz os meus amigos que são testemunhas contra mim, não é? E as dificuldades que estou passando só pioram, porque eu espero a morte e a morte que desejo não vem. Males e lutas se sucedem contra mim. Ou seja, a cada dia de dor vai pesando. Imagine você quando você está no hospital, numa doença terminal, e você está vendo próximo à sua morte, aquela dor sobre dor e dor sobre dor. Que caso terrível. Pessoas que estão no hospital ou que já passaram por familiares no hospital sabem o que eu estou dizendo. Que coisa terrível essa situação. E então, dos versos 18 a 22, ele faz um pedido a Deus. Depois de reclamar, murmurar, ele faz o pedido, ele fala assim, Senhor, antes de morrer, porque toda a solução para ele é a morte. Antes de morrer, me deixa suspirar, me dê um alento, me dê um tempinho, me dê uma gota de água para que eu possa refrescar nessa dor. E ele continua falando, por quê? Versículo 18, por quê? Por que, pois, me tiraste da madre? Que é exatamente a mesma reclamação do capítulo 3, que nós já vimos lá atrás. Por que, Senhor, tu me deste a vida? Não é isso que ele está dizendo? Ah, se eu morresse antes que os meus olhos antes que nenhum olhos tivesse me visto. Ou seja, ele falou, Senhor, por que eu nasci? Para passar por tudo isso. Versículo 19. Teria eu sido como nunca existira, e já do ventre não teria sido levado à sepultura. Ou seja, ele está falando, Senhor, se eu não tivesse nascido, teria sido melhor. E nós já vimos que isso está errado, essa oração está errada, nós já vimos isso na pregação do capítulo 3. E então ele prossegue dizendo, no versículo 20, não são poucos os meus dias? Ele está reclamando, ele falou, Senhor, meu breve de tempo que eu tenho aqui na terra, e nesse breve tempo que eu tenho de vida, ainda passo por tamanha miséria, Senhor. Olha o apelo que ele está fazendo. Aí ele diz, cessa, pois, e deixa-me, que para por um pouco eu tome alento. Ele pede o suspiro da dor. Veja, não é uma oração de condoer o nosso coração? Sem dúvida. Quando a gente vê uma pessoa em grande dor, nosso coração se compadece. E porque realmente é uma situação muito difícil, muito difícil. Nós temos tido conhecimento de uma moça que tem 3 filhos, teve um bebê recentemente, de 2 meses, está com câncer, está indo na UTI, uma moça jovem ainda, eu acho que 27, 28 anos, e condói saber disso, não é? E quantos outros casos nós nos condoemos, mas em tudo isso nós não devemos olhar com os olhos humanos, mas com os olhos de Deus. E é isso que Jó está pedindo, Senhor, cessa-me, me dá um suspiro. Versículo 21, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. É uma oração realmente de quebrar qualquer um,
Porque ele fala: Senhor, eu não tenho saída, eu estou indo para a morte. E antes que eu vá para a morte, me dê um tempo para suspirar, me dá um alento, me dá um refrigério. Mas, por sabemos que a história do livro, a história da redenção em Cristo Jesus, nós sabemos que esse não é o desígnio pelo qual Deus está trabalhando na sua vida. Não é para a morte, não é para condenação, mas é para levantar eu e você numa outra visão da glória de Deus, de entender realmente a nossa necessidade de Cristo, porque Deus não deixará vocês permanecer nessa situação que você está. Deus não está permitindo tudo isso passar na sua vida para que você reclame, você desespere e para que você vá para a morte decepcionado com a vida e desgostoso com Deus. Porque esse não é o plano do Senhor para a sua vida e nem para a minha vida. O plano do Senhor é que você seja abalado, para que você seja humilhado e no pó Ele refaça você como um vaso novo e te encha do Espírito Santo de Deus e do conhecimento dele. Glória a Deus por isso. Versículo 22. Terra de negridão, de profunda escuridade, terra de sombra da morte e dos caos onde a própria luz é tenebrosa. Essa é a oração de um coração ferido, amargo, decepcionado, que não entende a sua situação. Mas, meu irmão e minha irmã, se você está passando por isso, eu quero que você torne os seus olhos para Cristo. Porque todo esse sofrimento que você está passando agora não há de se comparar com o sofrimento que Cristo teve por você na cruz, para que você, passando por esse sofrimento, você se fortaleça nele, se revigore nele e tenha oração diferente da oração de Jó. Não reclamando, não murmurando, não querendo saber de respostas, mas adorando, mas glorificando e descansando na obra perfeita de Cristo, porque o Senhor está trabalhando na sua e na minha vida para te fazer um vaso novo. Um vaso diferente, que tem uma oração sincera, sim. Que fale o que está no seu coração, sim. Mas não à luz da necessidade, da miséria humana e da visão humana, mas dentro do prisma da glória já revelada em Cristo. Porque tudo que nós passamos aqui na terra é para a honra e glória do Senhor. A oração do coração ferido. A aplicação. Como tem sido a sua oração? A sua oração, ela é de murmúrio? É uma oração rápida? É uma oração cheia de flores, né, de formatos, né, ao grandiosíssimo Deus, mas lá no fundo seu coração não bate com aquilo. Meu irmão, minha querida, eu quero dizer para você que essa vida de Jó é uma lição para nós, para que a gente possa aprender a ter uma oração realmente sincera, quebrantada e ter um relacionamento profundo com Deus, para que a nossa oração não seja superficial, mas seja realmente transformada. E se é superficial hoje, posso garantir para você, se você é filho de Deus, não vai permanecer assim, porque o Senhor vai transformar você para que você tenha uma vida frutífera, transformada, com uma oração sincera, de uma forma ou de outra, porque o Senhor trabalhará isso no seu coração, porque você não é ímpio, você não é o fariseu, o escriba que tem o formato e tem aquela oração bonita e vai para o inferno. Você é filho e por isso Ele vai trabalhar na sua e na minha vida para que tenhamos a verdadeira compreensão da grandiosidade de Deus, da nossa miséria e da necessidade do Senhor Jesus Cristo para nossa transformação, vida e glória no Senhor Jesus. Vamos orar? Me faz ouvir da tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua voz como água é, que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer
minha alma com poder. No deserto, ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor, teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, oh meu Jesus, no meu coração. Tua palavra como fogo é, purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva, todo que buscar, alimenta o faminto, sacia